Durante sessão do plenário da Câmara, os deputados Tenente Coronel Zucco e Giovanni Cherini defenderam a instalação de uma CPMI para investigar as prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado Tenente Coronel Zucco questionou as alegadas audiências de custódia que não seguiram os procedimentos normais. Ele apontou: estamos falando a todo momento sobre o dia 8 de janeiro. Eu escuto, isso é unânime, que houve erros, que houve crimes e que estes devem ser devidamente julgados. Também ouvimos que houve mutirões de audiência de custódia. Como foram? Deputado Gustavo Gayer, deputado Nicolas Ferreira, deputado Marcel Van Hatten. Já houve casos de furto, roubo, lavagem de dinheiro e até em que os autores foram liberados. Deputado Gustavo Gayer, o devido processo legal não permitiria outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira? Essas pessoas não poderiam se apresentar ao juiz dia sim, dia não, ou todos os dias? Deputado Luiz Lima, onde estão aqueles ditos direitos humanos? Vamos esperar toda a investigação? O deputado questionou os colegas da esquerda que dizem defender os direitos humanos, mas silenciam quando os abusos atingem pessoas de direita e afirmou: nós precisamos já de uma CPI sobre o dia 8 de janeiro. Precisamos escutar o ministro Flávio Dino e saber por que ele não tomou as devidas atitudes. É preciso responsabilizar o governo já vigente. Nós não podemos aceitar que essas prisões e essas punições tenham caráter político e não caráter jurídico. O deputado Giovanni Cherini, por sua vez, lembrou que são quase 1.000 patriotas que estão presos, enquanto o governo Lula se preocupa em divulgar narrativas e enviar o dinheiro dos brasileiros para seus aliados. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. O inquérito já está no 3º relator, Benedito Gonçalves, que mantém vigente dia após dia a decisão que tira o sustento de famílias e empresas. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente, colegas. Estamos falando a todo momento sobre o 8 de janeiro. E eu escuto de forma unânime que houveram erros, houveram crimes e que estes devem ser devidamente julgados. Também ouvimos que houveram audiências de custódia, mutirões de audiência de custódia. Como foram? E aí, Gayer, Nicolas, Van Hatten, eu pergunto: furto, roubo, lavagem de dinheiro, homicídio, até
tiveram casos em que foram liberados. Gayer, o devido processo legal não permitiria outras medidas cautelares? Tornozeleira? Vai lá comparecer no juiz, dia sim, dia não, ou todos os dias? Luiz Lima, aonde estão aqueles ditos direitos humanos? Vamos esperar toda a investigação. Atenção, pessoal da esquerda, do PT, aonde estão os direitos humanos que vocês usaram na Lava Jato para poder, muitas vezes, deixar o cara em liberdade? Nós precisamos já uma CPMI do 8 de janeiro, escutar o ministro Flávio Dino e saber por que ele não tomou as devidas atitudes, responsabilizar o governo já vigente. Nós não podemos acreditar que essas prisões, que essas punições tenham caráter político e não jurídico. Aqui nesse plenário, o que nós mais ouvimos foi: temos que abrir uma CPI para julgar a questão dos patriotas presos aqui em Brasília, muitos injustamente, quase 1.000 patriotas. Outro assunto mais falado aqui: precisamos garantir a segurança das pessoas, ou seja, o mesmo projeto da questão do armamento no Brasil. Nós não podemos aceitar o decreto que foi feito por esse governo. Precisamos derrubar aqui nesse plenário o decreto inconstitucional em relação ao armamento no Brasil. O terceiro assunto mais falado aqui, o BNDES, que resolve emprestar dinheiro para os países que não deram certo e esquece da área que mais deu certo no Brasil, que é o agronegócio, e que sustenta essa pátria. E o último assunto mais tratado aqui foi os índios Yanomami. Na verdade, as pessoas não sabem em hectares de terra, Ivair e Zé Medeiros, quanto representa quase 10 milhões de hectares na parte brasileira e mais 10 milhões de hectares na parte venezuelana. Ou seja, 20 milhões de hectares para 27 mil pessoas, índios. 20 milhões de hectares. Isso é mais do que a Itália, que a França e que Portugal, comparado o tamanho do território. Eu digo sempre: será que não tem lá uma ONG para ensinar os índios a plantar mandioca, a plantar batata, a plantar feijão? Será que não tem ninguém da CESAI, que o país gasta milhões na CESAI? Aliás, só para comparar, a CESAI Sul gasta mais do que a Prefeitura de Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, para a saúde indígena, e que o Brasil é o único país da América Latina que cuida da saúde indígena, e gasta milhões nisso, e muitos têm que ir pelo SUS. Então vejam bem, os índios do Brasil são muito bem tratados. O que é maltratado são as ONGs, que querem que o índio não ande de carro, que querem que o índio não use celular, que querem que o índio continue lá no século passado. Nós e eles querem ter uma vida melhor. Aliás, os índios podem ser muito ricos no Brasil, se não fosse esse folclore que é feito aqui nessa casa, o folclore que é feito por alguns indígenas, porque a grande maioria, se você for perguntar, a grande maioria gostaria muito de pertencer ao mundo moderno, ao mundo da tecnologia, ao mundo do desenvolvimento, ao mundo do carro, do telefone, que os índios podem ser no Brasil. Podem ser muito ricos, em terra são latifundiários, mas infelizmente as ONGs estão lá proibindo o índio de plantar, proibindo o índio de viver. Por isso que os Yanomami, infelizmente, estão passando fome e sede. Mas eu tenho certeza, para encerrar,
Para concluir, senhor deputado. Certeza que a verdade um dia vai se estabelecer e os índios serão muito ricos, como os índios americanos, como tantos outros da Austrália, né, aqui do Canadá, que são índios ricos e que podem explorar suas riquezas para seu favor e não as riquezas serem exploradas de forma clandestina, como acontece hoje no Brasil. Viva o Brasil, viva os índios que querem viver uma vida melhor e não esse folclore que contam aqui. Muito obrigado.